Meus queridos, minhas queridas, vamos dar continuidade no nosso estudo de equações. Desta vez, iniciamos o nosso estudo de equação do segundo grau. E ao estudar a equação do segundo grau, a gente vai se deparar com algumas coisinhas que podem acontecer, que o pessoal às vezes come bola, apesar de ser um assunto que é recorrente na vida de vocês desde o fundamental. Por isso ser um assunto que cai tanto assim na prova do Enem, certo? Tá, vocês vão perceber que toda equação do segundo grau, vou jogar na tela cheia para vocês aí, toda equação do segundo grau tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Fica fácil de vocês observarem que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, você cancela o x², você passa a ter uma equação do primeiro grau, correto? O b e o c podem valer zero. Vocês vão perceber isso aí depois que a gente vai fazer um estudo das equações do segundo grau incompletas. Mas o a tem que ser sempre diferente de zero. E aí a gente tem uma coisa que é importante, vocês chamam carinhosamente de delta, tá? Mas na verdade o nome certo, correto, chama-se discriminante, porque ele discrimina o que vai acontecer com a equação do segundo grau. É o delta, é o famoso delta é igual a b² menos 4ac. Eu quero fazer uma observação sobre isso daí. Primeiro, que o b² sempre vai ser um número, um resultado positivo, porque todo número elevado a número par fica positivo. E cuidado com esse menos 4ac, cuidado com o erro de sinal, cuidado com desatenção de colocar um valor para a igual a 1, porque a maioria das equações o a vale 1, aí o pessoal acha que sempre vai ser 1 ali, tá? Ficar atento a detalhes para não comer bola, certo? E aí este delta, a segunda etapa é o cálculo das raízes. Depois que você calcula o discriminante, você vai para o cálculo das raízes. O cálculo das raízes, tá, na fórmula de Bhaskara que a gente fala, é menos b mais ou menos o raiz de delta sobre 2a. Então vocês vão perceber que na hora que eu vou calcular as raízes, o que tem de diferente ali é aquele raiz de delta, tá? Então o que eu vou fazer aqui para a gente poder ter um negócio bem claro na nossa cabeça, tá? Joga aqui no exemplo aqui, Douglas. Olha só, eu vou fazer 3 exemplos. Vou fazer o delta 12, delta 16, delta menos 7. Se o meu delta deu 12, o meu próximo passo é fazer raiz de delta, que é raiz quadrada de 12. Aí o que eu vou ter que pensar? Como é que eu faço raiz quadrada de 12? Eu vou pegar o 12 e vou fatorar em números primos. Por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Como é raiz quadrada, cada 2 números iguais sai 1 para fora. Então aqui vai ficar o quê? 2 raiz de 3. Porque o pessoal tem a falha, a velha mania de achar que só está certa a sua equação do segundo grau se o seu delta der um número quadrado perfeito bonitinho. Se der um número quadrado perfeito, o que é um número quadrado perfeito? É aquele número cuja raiz dá um número exato, um número natural. Neste caso, raiz quadrada de 16 é 4. Correto? Então, se o teu delta der um quadrado perfeito, que seria 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante, beleza, legal, vai dar um número natural. Mas não significa que a sua equação só vai estar certa se der um quadrado perfeito. Nesse caso, se delta der 12, vai dar raiz de delta, vai dar 2 raiz de 3 e você arrasta isso para a resolução da equação, correto? Agora, se o teu delta der menos 7 e você estiver pedindo para resolver essa equação em R, o que vai acontecer? Você vai ter raiz de delta, que é raiz quadrada de menos 7, e raiz quadrada de menos 7 não pertence aos reais. Por isso que quando é para resolver em R e o teu delta, o seu discriminante dá negativo, você não continua resolvendo a equação, você coloca que a solução é vazio. Então com isso, olha lá, voltando para a tela de teoria. Então com isso a gente tem a seguinte situação. Toda vez que eu for calcular o delta de uma equação, que eu for fazer o delta, eu tenho que analisar o que acontece com o meu discriminante. Eu tenho quais opções? O meu delta, ele pode dar positivo. Se ele der positivo, ao resolver a minha equação, eu vou cair em 2 raízes reais e distintas, ok? Então você está lá resolvendo um exercício, chegou lá delta 12. Você tem que saber que ao resolver essa equação, que o delta 12, você vai chegar obrigatoriamente em 2 raízes reais e distintas, ok? Se eu for lá, estiver resolvendo e o meu delta der 0, toda vez que o meu delta der 0, eu vou fazer raiz quadrada de 0, que é 0. Nesse caso, eu vou ter 2 raízes reais e iguais, ok?
Uma dica que vale a pena eu contar para vocês. Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau, que o trinômio do segundo grau em questão for um trinômio quadrado perfeito, o seu delta vai dar zero. Toda vez que o delta der zero, é porque aquele trinômio do segundo grau em questão é um trinômio quadrado perfeito. Eu até vou aproveitar para fazer um exemplo para vocês aqui, para vocês poderem acreditar em mim. Olha só esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Não sei se vocês lembram que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quem não lembra o que é um trinômio quadrado perfeito, vai lá nos conteúdos de matemática básica que estão disponíveis no meu site, matemáticacomgaspar.com. Lá você vai ter lá a parte de produtos notáveis, você vai ter a parte de trinômios quadrados perfeitos e você vai poder observar, lembrar o que é um trinômio quadrado perfeito. Nesse caso, vou calcular o meu delta. É b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar delta, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai dar 36 menos 36. O meu delta deu zero. Percebam, toda vez que o meu delta for zero, é porque eu tinha um trinômio quadrado perfeito. Toda vez que eu tenho um trinômio quadrado perfeito é porque o meu delta vai dar zero. Então o que vale a pena vocês observarem? Estou lá resolvendo um exercício de uma equação do segundo grau. Observei que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu já posso dizer que o delta é zero com certeza, se for para resolver a equação do segundo grau. E aí para calcular as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Neste caso vai ficar menos b mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes o a. Eu quero que vocês percebam que, neste caso, toda vez que eu tiver um trinômio quadrado perfeito, o meu delta é zero e a minha raiz vai ser menos b sobre 2a. Então, aqui eu vou chegar no quê? x1 é igual a x2, eu vou ter duas raízes iguais, que vai ser menos b, nesse caso o b vale 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. Minha resposta vai ser 3. Então, a solução dessa equação são duas raízes reais e iguais. A gente coloca ali uma única solução, uma única raiz, mas a gente sabe que, na verdade, eu tenho duas raízes reais e iguais. Então, só voltando para a tela da teoria para vocês poderem entender. Então, olha lá, se o delta é positivo, duas raízes reais distintas. Se o delta é zero, duas raízes reais e iguais. E, nesse caso, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Nesses dois casos, juntos, eu tenho duas raízes reais. Então, se no exercício ele falar de duas raízes reais, você sabe que o seu discriminante tem que ser maior ou igual a zero. Se ele discriminar, ó, duas raízes reais e distintas, o delta é apenas positivo, maior que zero. Se ele falar duas raízes reais e iguais, o delta é igual a zero. Correto? Nos dois casos, eu tenho duas raízes reais. Por isso, o delta maior ou igual a zero contempla duas raízes reais. Agora, se ele falar, se o teu delta der negativo, a gente viu lá no exemplo que eu fiz anteriormente, vai dar raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada de número negativo não é real, então você vai ter duas raízes, porém elas não serão reais. Então, se for para resolver em R, o teu conjunto será vazio. Beleza, galera? Então tá aí para vocês poderem entender um conceito inicial de equação do segundo grau. Perfeito? Então, bom estudo para vocês. Vocês vão perceber que a gente vai fazer vários outros exemplos depois na nossa listinha de exercícios propostos. Beleza? Então, a gente se encontra em breve. Bom estudo para vocês. Um grande abraço.